Yogi tudo em cima! Os olhos de Isidoro brilharam ao ver Guts pela primeira vez. A lenda sobre o grande espadachim negro era mesmo verdade depois de todo esse tempo. É muito interessante ver o encontro do Isidoro com Guts pela primeira vez, porque até então nós estávamos acompanhando a jornada do Guts depois de toda aquela desgraça que havia acontecido pelo eclipse. Mas a gente nunca tinha imaginado, ou pelo menos na minha percepção da leitura, de que o Guts para as pessoas, as falas, os contextos sobre o Guts e também sobre ali o bando do Falcão, era apenas ali sobre lendas. E o Isidoro estava vendo uma em frente ali aos seus olhos. Porém, agora vendo o brilho dos olhos de Guts desaparecer por completo como um grande eclipse, como o Isidoro pode lidar com isso ao ver as dores do seu mestre transbordando como nunca? Vamos discutir mais sobre essa questão depois da vinheta. Desde quando esse personagem apareceu, o Isidoro, ficou bem claro que ele sempre admirou o Guts, pelo menos nas lendas ele admirou no sentido de que, caraca, esse maluco é sinistro e eu acho ele da hora, eu acho ele legal. Só que não é que ele queria ser como o Guts. No começo ele só queria meio que aprender as habilidades com o Guts para poder colocar o seu nome também ali como uma lenda. O Isidoro, ele não faz ideia do que o Guts passou. Essa é a questão, né? Ele não faz ideia, ele não tem noção ali no começo sobre o que o espadachim negro havia passado até chegar naquele momento, mas ele sabe que sua vida iria mudar se seguisse aquele cara. Desde que foi salvo por ele, sem querer, o garoto não tirou mais os olhos do espadachim. Ele colocou os olhos no Guts e não conseguiu tirar mais, visto que dali ele entendeu que colocaria o seu nome na história se ficasse ao lado desse espadachim. Para o Isidoro, o Guts era apenas uma lenda viva de um grupo lendário que havia sido massacrado de uma noite para o dia, na questão de que tudo em volta deles era apenas uma lenda, que esse espadachim negro, que havia boatos daqui, haviam boatos dali, eram apenas ali mensagens folclóricas de um mundo completamente habitado pelo caos, pelo desespero e também pela dor. Mas, por mais engraçado ou até mesmo curioso que seja, quando o Isidoro coloca ali os olhos no Guts, é neste momento que a gente consegue ver um raio de sol, um raio de luz na visão do garoto. Aquele que é conhecido como espadachim negro, aquele que carrega ali uma grande dor, uma grande mazela, várias trevas dentro de si, é ele que ilumina o garoto sobre uma perspectiva de um futuro diferente. Mesmo que o Guts quisesse o garoto longe dele, aquele era o momento do Isidoro colocar seu nome na história, e ele nunca mais soltaria o manto do Guts, nem que fosse para ficar agarrado ali, se arrastando pelo chão, ele não soltaria mais o nosso espadachim. E também é claro, né, é importante para você agarrar nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando nos nossos vídeos de Berserker para que o YouTube continue a compartilhar, continue a passar os nossos conteúdos adiante. É claro que você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu ou mandar o seu hypar, sempre nos ajudando, sempre nos influenciando e é claro, né, fazendo com que a gente consiga trazer ainda mais conteúdos de Berserker por aqui. Eu tô gostando pra caramba de me aprofundar ainda mais sobre essa obra, sempre foi uma obra que chamou a minha atenção e através do incentivo de vocês, a gente tem trazido cada vez mais conteúdos de Berserker pra gente reativar algumas coisas que a gente já havia esquecido e outras coisas pra gente reforçar de uma forma maravilhosa.
A questão é que quanto mais o Isidoro ele se aproximava do Guts, mais ele percebia porque o seu mestre queria ele tão longe dele. Um fato realmente assim de que no começo o Guts não queria o Isidoro lhe perseguindo, né? A mesma coisa aconteceu com o Puck e a mesma coisa aconteceu com todos que entraram ali no bando em que está de viagem, né? O sentido itinerante até chegar na Ilha dos Elfos, né? O objetivo para chegar na Ilha dos Elfos. A questão é que o Guts sabia que o Isidoro iria passar por grandes perigos se continuasse lhe seguindo. E aquilo que o Isidoro achava que poderia ser apenas uma aventura para aprender mais, para ter mais habilidades, a gente consegue ver que nessa visão, nessa percepção dos dois personagens, o próprio garoto começa a entender o quão enrascado estava ao seguir o espadachim negro. Não porque o Guts começou a lhe tratar mal ou coisa do tipo. Não, o Guts foi bem ali o contrário, bem diferente do cara que eu esqueci o nome, que acabou lhe criando, né? Que ajudando ali a lhe criar. Ajudando com muitas aspas, né? Com muitas aspas, lhe ajudou a criar. O fato é que o Guts, tratando o Isidoro de forma diferente como foi criado, ele consegue ali, o garoto consegue ver na percepção total de quão arriscado e perigoso era a jornada para fazer a mente da Casca voltar ao normal. Isso porque por onde eles caminhavam, por onde o Guts passava, ele trazia o caos, monstros e seres malignos para os atormentarem. Desde que seja ali no dia, se fosse de noite, se fosse ali qualquer hora, qualquer cidade, os monstros sempre lhe perseguiam por causa da marca do sacrifício. Tanto os trolls quanto também qualquer outro tipo de criatura maligna estavam sempre ali perseguindo o Guts para que ele fosse caçado e definitivamente fosse extraído como um sacrifício. A questão mais específica é que isso ficou na cabeça ali do Isidoro e fez com que ele entendesse cada vez mais a enrascada que havia se metido. Mas para isso ele conseguiu realmente compreender. Para colocar o seu nome na história, para ser igual ao seu mestre, ele deveria estar ao seu lado sempre. Porém, quanto mais o Guts lutava, mais o Isidoro ficava encantado e mais forte ele se tornava. É interessante parar para pensar que o Guts, ele é o mestre do Isidoro, mas raras são as vezes que a gente viu ele ensinando alguma coisa pro garoto. Automaticamente sempre ali é algo mais adaptável, ou a gente consegue ver ali que o treinamento acontece em off, né? É mais entendível mesmo de que o próprio Isidoro ele se adapta muito rápido ao ambiente. Se ele está em uma enrascada, ele vai tentar realmente sair deste lugar, e ao ponto de que o Guts no começo ele passa a querer que o Isidoro fique longe dele, ao ponto de passar a confiar no garoto, né? De que ele dá até mesmo, oferece até mesmo as suas costas no meio do combate para que haja o equilíbrio, para que ele consiga realmente se preocupar apenas com a parte da frente, enquanto o Isidoro dá a ele a cobertura, como se fosse um escudeiro. Então é um ponto bem interessante, porque por mais que o Guts, ou pelo menos o Miura, não tenha mostrado tanto assim os treinamentos, a gente observa que na prática o Isidoro ele é um cara extremamente sagaz, muito esperto, um garoto que aprende com uma intuição muito afiada, e por isso que acabou conseguindo a confiança do Guts. Só que na Ilha dos Elfos, o Isidoro teve um pequeno vislumbre do que o Guts perdeu no dia fatídico daquela lua vermelha que apareceu e dizimou todos os seus amigos. Daquele momento em diante, o Isidoro começou a ver o seu mestre completamente fragilizado, destruído, sem ter nenhum tipo de vontade de permanecer vivo. O Isidoro, ele viu o seu mestre sem chão pela primeira vez, e lá o Guts ficou. Lá o Guts ficou, e não existia e não existe palavras que podem fazer com que o Guts recupere a sua consciência, ou pelo menos é o que a gente entende. E eu fui pesquisar aqui o nome do pai do Guts e é o Gambino. O fato é que, como o Gambino não ensinou o Guts a ser como o pai, o Guts, é claro, também tem uma dificuldade muito grande de lidar com crianças, né? De lidar ali com pessoas mais novas,
visto o fato dessa questão de todo o trauma que ele passou durante toda a sua infância, toda a sua vida, até mesmo a sua juventude, com o fim e a morte ali dos seus amigos e dos seus companheiros. É claro que o Guts não seria a pessoa mais precisa para ensinar o Isidoro a como ajudar os outros. E também é claro que isso acaba se voltando contra ele, porque o Isidoro não tem como, não existe ali uma forma de ajudar o espadachim negro. Isso coloca ele numa sensação de impotência, sem deixá-lo com palavras para encorajar o espadachim, sem deixar com que ele consiga encorajar o Guts. Isso faz com que o Isidoro se sinta daquela forma como a gente viu no último capítulo, quando ele coloca as mãos no rosto, mostrando que tudo, pelo que dá a entender, está perdido. Mas o fato é, o Isidoro ele vai precisar ser forte e conseguir arrumar uma forma de encorajar o Guts de que é possível recuperar a casca. É um fator de que depois que o Guts sair de dentro desse selamento que o Daiba tá querendo colocar ele ali, é extremamente crucial que o Isidoro esteja do seu lado como um escudeiro sempre está. Ele é apenas uma criança e ele sabe que os adultos podem ignorá-lo apenas por causa disso. Mas ele carrega algo que ninguém mais viu. Ele foi o primeiro do grupo a acreditar na lenda do espadachim negro. Ele acreditou no Guts pelo fato do que ele era, mas agora ele está conhecendo. Antes ele só o conhecia por ouvir falar, agora ele sabe quem definitivamente é o Guts. A jornada de Isidoro não se trata de colocar seu nome na história apenas, mas de ajudar a manter a mente do Guts focado em seu objetivo, dele entender que a sua jornada ainda não acabou. Por mais que a mente da casca tenha sido recuperada, a personagem foi levada pelo Griffith e o Guts precisa continuar até recuperar a casca e definitivamente eliminar as ameaças ligadas ao Griffith. E depois ali do Guts passar por toda essa mazela que o Daiba acabou colocando ele, talvez seja em Isidoro que ele encontre a coragem necessária para resgatar a casca. É um fato bem interessante, porque enquanto a gente observa a Shirk indo lá na Falconia para resgatar a mente da casca, o Isidoro pode ser aquele que vai resgatar a coragem do Guts depois dele sair de dentro ali daquela tumba. Então existe um fato muito interessante que pode conectar esses dois personagens separadamente para que o Guts recupere a sua consciência. Essa interação ali do Guts com o Isidoro é uma das melhores coisas que existe em Berserker. Do aprendiz negado a alguém de confiança do espadachim negro. Porque você não dá as costas em uma batalha para uma pessoa a não ser que você confie nela plenamente. O papel de Isidoro ao lado do Guts está bem longe de acabar. E vai ser bem interessante ver como esses dois vão lidar com toda essa ameaça. Uma criança, como uma criança de apenas 12 anos, 14 anos, 14 para 16 anos para ser mais exato, vai entrar no meio dessa maluquice que vai ser essa guerra em Falconia.